Fala aí, rapaziada, vamos estar resolvendo a oitava questão de física que caiu na FUVEST no ano de 2000. E a questão nos diz que considere a montagem abaixo, composta por 4 resistores iguais R, uma fonte de tensão F, um medidor de corrente A, um medidor de tensão V e fio de ligação. O medidor de corrente indica 8 amperes e o de tensão 2 volts. Pode-se afirmar que a potência total dissipada nos 4 resistores é aproximadamente D. Então, a primeira coisa que já me salta aos olhos fazer é um esquema desse circuito elétrico que a gente tem aqui. Então, como assim? Olha só, quando a gente tem um esquema para trabalhar é muito mais simples do que a gente está trabalhando assim, ó. Tá meio, eu não sei você, mas para mim tá meio, me dá um certo incômodo trabalhar com esse circuito elétrico assim. Então eu vou fazer o que da forma convencional, que a gente está mais acostumado a estudar. Então a gente vai ter um gerador aqui, ó, um certo gerador, em que a gente vai ter um amperímetro aqui, ó, um amperímetro que vai estar indicando 8 ampere. A gente aqui vai ter em associação em série com esse amperímetro, lembre que amperímetro sempre tem que ser colocado em série, tá? A gente vai ter um resistor aqui, um outro resistor em série aqui e um terceiro resistor em série aqui, tudo bem? E entre o amperímetro e o primeiro resistor, a gente vai ter um resistor em paralelo aqui também. Ok, a gente já fez a representação desse circuito aqui, tá? Ok, aqui no texto ele vai dizer que esses 4 resistores eles são iguais. Então esse resistor aqui é R, R, R e esse resistor aqui é R, tá? Bom, uma coisa que eu esqueci de desenhar aqui é o voltímetro, certo? O voltímetro está em paralelo aqui. Deixa eu desenhar direito aqui. O voltímetro está em paralelo. E ele está indicando 2 volts. Ok. A primeira coisa já falei. A segunda coisa que já me salta aos olhos fazer aqui é analisar a corrente, o sinal, por onde que a corrente está se distribuindo. Então a gente tem a primeira corrente aqui passando por aqui, certo? Eu vou chamar ela de I, tá? E essa corrente, ela vai se dividir em duas, tá? Ela vai se dividir nessa associação que está em série e ela vai se dividir aqui no resistor que está em paralelo, ok? Então eu vou chamar esse resistor que está passando em paralelo de I1 e esse que está passando em série vai ser o I2, certo? E a gente vai lembrar lá das leis de Kirchhoff que I1 mais I2 tem que ser I3, certo? E quem que é o nosso I3 aqui? O nosso I3 é o nosso 8 ampere, é ou não é? Então, porque olha só, a corrente que está saindo tem que voltar, é ou não é? Então, o nosso I3 aqui, ó, vamos supor que está voltando um I3 aqui, o nosso I3 é a mesma coisa que 8 ampere, é ou não é? 8 ampere. 8 ampere. Ok, por que isso nos é relevante? Porque aqui a gente vai ter 3 resistores aqui, ó, em série, né? E esse resistor aqui do meio, ele tem uma tensão aqui de 2 volts. Só que, olha só, vamos lembrar da primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz que a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, certo? É ou não é? Bom, se a corrente é igual em todos esses pontos aqui e as resistências são iguais, a tensão deverá também ser igual, de tal forma que eu consigo dizer que não apenas esse resistor aqui tem 2 volts, mas esse resistor aqui também tem 2 volts e esse resistor também tem 2 volts, tá? Esse em paralelo, vamos tomar cuidado que eu já vou chegar lá. Como a gente tem uma associação de resistores que está em série, a gente vai lembrar que a tensão equivalente, quando a gente tem uma associação de resistores que está em série, vai ser a tensão 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3 mais quantas tensão você tem de resistor ali que está puxando, certo? Nesse caso, como a gente tem 3 vezes 2 volts aparecendo, a gente vai ter esse primeiro resistor que está puxando 2 volts, 2 volts aqui, 2 volts aqui. A gente vai ter no total 2 mais 2 mais 2, 6 volts, tá? Então, a nossa tensão equivalente vai ser de 6 volts. Outra forma que você poderia analisar isso daqui é fazendo uma associação de resistores. Você pega os 3, soma os 3, vai dar 3R. É ou não é? Para a gente fazer isso aqui ser proporcional à primeira lei de Ohm, a gente teria que multiplicar os dois lados por 3. É ou não é? De tal forma que, olha só, eu vou te mostrar o que eu vou estar fazendo aqui, olha só. Na associação em série, a gente teria 3R, né? 3R. Bom, para a gente manter a primeira lei de Ohm verdadeira,
a gente precisa multiplicar o outro lado também de 3. Então, esse 3R aqui que a gente vai ter aqui, vezes I, também vai ter que multiplicar do outro lado, de tal forma que a tensão vai ser 3 vezes maior também, tá? Do que se tivesse apenas um resistor. Eu não sei se ficou confuso, mas é só uma outra forma da gente enxergar essa mesma coisa que eu acabei de te explicar, tudo bem? Então, vamos lá. A gente já tem aqui a corrente e a gente também tem a tensão. Beleza. Só uma coisa que eu acabei esquecendo é que esse resistor em paralelo, ele também está puxando 6 volts, porque ele está em paralelo. Lembra que a tensão em paralelo é constante. Por que é constante? Olha o voltímetro como está aqui, ele está colocado em paralelo. Por quê? Porque a tensão é constante, a tensão desse resistor aqui é 2. Logo, o que vai aparecer no voltímetro aqui também é 2 volts. Da mesma forma que esse resistor aqui está submetido a uma tensão também de 6 volts, tá? Então, isso dado a associação desses 3 resistores que são em série, certo? Ok. Vamos agora para o que a questão está pedindo. Pode-se afirmar que a potência total dissipada nos 3 resistores é aproximadamente D. Então, olha só, vamos lembrar que a potência é igual a tensão vezes a corrente, ou a corrente vezes a tensão, tá? Mas quando a gente está falando de resistores, embora eu acho que a gente não vai estar utilizando essa, mas é bom citar, tá? Que a potência vai ser igual a U ao quadrado, que é a tensão ao quadrado, dividido pela resistência, ok? Ou a resistência equivalente, enfim. Ou a gente vai ter que a potência é igual a resistência vezes a corrente que está passando ao quadrado. Essas fórmulas, depois se você quiser ver as demonstrações dela, do porquê, é bem interessante, mas a gente não vai estar utilizando essas daqui, porque a gente tem só as correntes e a gente tem só a tensão, tá? A gente não tem o valor dessas resistências. Eu acho que até daria para fazer, mas daria um certo trabalho a mais que dá para você evitar, tá? Então, eu vou estar utilizando que a potência vai ser igual à corrente vezes a tensão, certo? Então, eu vou dizer que a potência total ou a potência equivalente, olha, a potência equivalente vai ser a potência dissipada nesse primeiro resistor. Eu vou chamar esse potência 1 desse resistor aqui, ó, de 6 volts, tá? Então, P1 mais a potência 2, que vai ser essa associação de resistores, tá? Então, eu até acabei de esquecendo, eu ia fazer, mas olha só, uma associação de resistores isso aqui, ó. Ia fazer o resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3, que ia dar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, o que eu estou chamando de P1 é isso aqui, ó. Esse aqui é o P1 e esse aqui é o P2, tá? A gente tem um amperímetro aqui, a gente tem um voltímetro aqui. Eu só estou te mostrando como que eu estou organizando a questão, tudo bem? Então, olha só. A potência 1, ele está falando aqui que a gente tem uma tensão de 6 volts, tá? Então, a potência equivalente vai ser igual a 6 volts vezes a corrente 1 que está passando aqui. Está passando a corrente 1 aqui, ó, nesse primeiro, ó. E 1 está passando aqui, ó. Ok? Então, vezes 1. Mais 6 volts, os mesmos 6 volts, vezes a corrente 2. Ok? Aqui eu consigo colocar o 6 em evidência. Então, vai ficar a potência equivalente vai ser igual a 6, que multiplica I1 mais I2. E a gente não fez uma discussão bem no comecinho dessa questão que I1 mais I2 é igual a I3, e o I3 é o nossos 8 amperes, do começo aqui que o amperimento está marcando? Então, matamos já a questão, cara. Olha só, a potência equivalente vai ser igual a 6 vezes 8, vai dar 48. 48 o quê? 48 watts, porque a gente está trabalhando com potência e potência dissipada. 48 watts, que nos dá o gabarito da nossa letra D, né? Aqui, ó, letra D. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. É uma questão, não é uma questão das mais fáceis, na minha opinião. Você precisa ter muito firmado esse conteúdo da eletrodinâmica, a questão dos resistores, as leis de Kirchhoff, a questão da primeira lei de Ohm, a questão da associação de resistores em série, questão da soma que você faz das tensões, certo? Mas é uma questão assim bem tranquila se você sabe esse conteúdo, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima.